Boa noite a todos. Estamos aí chegando na terceira aula sobre o tema do Paulo, né? O apóstolo dos gentios, que está sendo trazido aí para a gente pela Ângela Coutinho, que fez uma pesquisa minuciosa. É um trabalho que eu testemunho muito cansativo, envolvendo vários livros. Eu acho, se eu não me engano, mais de 8 livros que eu coloquei as referências lá no nosso grupo, né? E nós preparamos esses slides aí para vocês terem uma noção do trabalho que está sendo feito, né? E do quanto está sendo trazido a nós sobre o grande trabalho que foi feito pelo Paulo. Então, deixo a palavra aí com a Ângela. Boa noite, Ângela. Boa Seja noite, bem-vinda. amigos. Boa noite. Que nós possamos trazer essa beleza de vida aí ao conhecimento e que vocês possam participar e ver a importância da vida do Paulo, a importância dele na afirmação, no contexto todo da mensagem de Jesus, né? Porque foi ele que veio arrastando isso tudo aí. Ele que trouxe, que esclareceu através das epístolas, depois com a simetria que eu botei, feita pelo Hermínio de Miranda, do Lutero, que o Lutero também fazia da mesma forma que o Paulo, através de cartas. Ele seguiu o mesmo ritmo. Eu achei muito interessante isso. E eu, na semana passada, eu coloquei para vocês uma coisa que aquilo estava... Sabe quando você sente que tem que dizer alguma coisa? Eu senti isso. Por que Paulo, apóstolo, numa live da AME Petrópolis, onde precisa haver esse link, espiritualidade com a ciência? Eu falei para vocês, primeiro, porque eu acho que o Paulo é de uma importância vital para a doutrina cristã. E segundo, porque eu vi na atuação do Paulo, na vida dele toda, eu vi o link que ele fez com a ciência, através da fé dele, da força de vontade, daquela tenacidade dele, e que sofrendo os açoites, sofrendo as pedrejadas no corpo dele, ele não tinha noção disso que nós estamos falando aqui, que a ciência hoje está vendo os alicerces da fé nos doentes, como se recuperam com mais força. Ele não tinha noção disso. Ele fez isso inconscientemente. Ele alicerçou a fé dele, curando o próprio corpo dele. Então, ele ultrapassava as dores dele com a fé. Então, a ciência terrena, né, que ele cuidava das chagas dele, mas com a ciência espiritual calcada nele, num espírito forte, com força, com vontade, com aquela firmeza em Jesus. Então, por isso que nós temos aí um verdadeiro link do Paulo com a ciência também, a ciência terrena com a ciência espiritual. Naquela época, inconsciente, ele não tinha essa noção que hoje nós estamos fazendo, que a área médica hoje está constatando. Olha só, depois de quantos anos, né? As faculdades, as universidades estão constatando, graças a Deus, a beneficiar. Pois é, alguém quer dizer alguma coisa? Quer acrescentar, perguntar alguma coisa que ficou para trás? Vocês viram bem a história daquela tecla? Que coisa fantástica! A fé, a força, impressionante, né? E, como ela, outros tantos discípulos, outros tantos seguidores, né? Eu acho que nós temos que seguir esse exemplo de fé, de confiança, né? Vamos lá, Marco, vamos chegar, depois de falarmos da tecla, vamos chegar onde Paulo foi. Ele foi para a cidade de Listra. E Jesus tinha dito a ele, se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então, o que aconteceu? Ele chegou em Listra e ele foi se hospedar na casa de uma senhora de nome Lloyd. Isso eu não botei aí.
que os irmãos de Icônio tinham recomendado que ele procurasse essa senhora. Essa senhora tinha uma filha chamada Eunice, que tinha um filho chamado Timóteo, de 15 anos. E Paulo percebeu que ele seria um ótimo elemento para o apostolado, né? E ele acabou tornando-se um companheiro muito fiel de Paulo. E foi ele que ficou até o fim, que a última carta de Paulo é para Timóteo, né? No início ele se rebelou um pouquinho, mas Paulo viu que ele tinha uma condição muito boa e realmente foi um dos grandes amigos dele até o fim, junto com Lucas, foram os dois. Aí Paulo chegou nessa cidade e ele às vezes falava na cidade, às vezes falava no campo, reunindo pastores, né? Sempre Timóteo conduzindo ele. E aí ele resolveu falar num dia de grande feira. E ele se defronta com um paralítico, né? De nascença. E ele viu que o paralítico estava acompanhando as palavras dele muito atentamente. E aí é possível que ele tenha, eu não sei se ele falou sobre as curas dele, milagres de Jesus, ou a profecia messiânica de Isaías, que Isaías dizia assim, saltando como veados e coxos. Olha, houve um momento de muita tensão. Ele parou, Paulo parou, olhou para ele, concentrou nele, penetrou nele o olhar e disse, levanta-te e põe-te em pé. O homem deu um salto e começou a correr e saltar. Bom, houve um momento de estupefação geral, mas logo uma tempestade de aplausos e ovações. Só que eles acharam que eram deuses em forma humana que estavam ali, né? O Barnabé, identificaram o Barnabé como Mercúrio, com porte majestoso, viram que o Barnabé era grandão, e o Paulo, que era de estatura mediana, né? Chamaram Paulo, não, um de Júpiter e outro de Mercúrio. Então, eram as referenciais dele, né? Aí, o que aconteceu? Não muda não, Mar. Passado alguns dias, eles chegaram de Icônio e de Antioquia alguns judeus perversos, lançando, como sempre, né, a centelha de uma violenta explosão. Barnabé estava ausente de Listra, não estava, doutrinando em companhia do Timóteo. Os judeus, aí o que aconteceu? Paulo voltou a falar em praça pública. E logo de início ele percebeu que havia uma hostilidade ali do auditório. Aqueles judeus que tinham chegado tinham semeado o joio de suas intrigas, chamando Paulo de infame e embusteiro. E aí, expulso de Antioquia e de Icônio pelas autoridades e pelo povo. Disseram que ele tinha sido expulso de lá. Então, antes que ele pudesse tomar alguma providência, ele começou a sentir pedradas. E ele caiu no chão sem sentido. Ele foi apedrejado. Foi atingido na testa. Ensanguentado, ele deixou sangue nos degraus lá da cidade e, entre gritos de cólera, eles se atiraram em cima dele como feras humanas. Mas ele já estava inconsciente e cobriram ele de pedras. Agora vocês veem só, que horror. Então, pode passar, Marco, convencidos todos que eles tinham morrido, pegaram o corpo dele e jogaram para fora da cidade, no meio do lixo, e de animais mortos, né? Mas o que aconteceu? O dia acabou assim, e Barnabé estava longe com Timóteo. Tá tudo bem aí, Rafael? Tá? Então, altas horas da noite, todos os amigos ficaram quietos, e altas horas da noite, por entre as trevas, 2 vultos escuros foram se esgueirando, foi Lloyd e Eunice.
Depois chegou Barnabé e Timóteo, de onde eles tinham ido. Então, eles foram lá e tiraram ele daquele monturo, levaram para uma casa, lavaram o seu rosto, viram as contusões dele, e Paulo abriu os olhos e falou umas palavras confusas, mas eles deram graças a Deus que ele estava vivo. Então, Paulo é cuidado e levado para a casa de Eunice e Lloyd. E, no dia seguinte, ele vai embora com Barnabé para Derbe, para outra cidade, né? Então, olha só, essa resistência física dele e o dinamismo dele, moral, é impressionante. Por quê? Porque ele tinha uma constituição franzina, ele tinha uma saúde precária. Paulo era epilético. E ele veio de Antioquia doente, porque ele sofreu maus tratos já em Icônio, por causa da Tecla. Então, ele estava semi-morto, né? E aí ele, antes mesmo do dia clarear, eles saíram daquela cidade. E Humberto Roden até que bota isso aí, essa frase que eu achei ótima. O homem só é grande e só se educa para a grandeza de seus semelhantes quando ele tem a coragem de viver suas ideias e morrer por seus ideais. Que coragem! Será que nós teríamos essa coragem? Mas Jesus tinha dito a ele, se alguém não te aceitar para uma cidade, vai para outra. Bom, aí eles vão para Derbe. Em Derbe ele fica 1 ano. E os adversários dele pensaram que ele tinha morrido. Mas, na verdade, as igrejas de Listra e Derbe foram as primeiras constituídas somente pelos pagãos, né? Derbe se situava na divisa da Galácia, às margens desse lago, Aquigüel, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Bom, pode passar. Aí, depois ele ia para o campo, depois eu vou fazer a trajetória dele, que é sempre a mesma quando ele chega nas cidades. Então, depois do último ato do culto dele em Derbe, 2 aventureiros passaram, os dois aventureiros, eles 2 passaram a submergir nas florestas e quebradas do Taurus, que é aquela montanha enorme, em direção a Perge. Então, Paulo já tinha conquistado, em nome de Jesus, olha só, as cidades: Salamina, Pafos, Antioquia, tem 2 Antioquias, Icônio, Listra, Derbe e Perge. Mas a maior conquista que ele achou que ele fez foi a conquista dele mesmo. Era a retomada estratégica do seu próprio eu, através dos sofrimentos corporais, através dos martírios íntimos, a possuir a si próprio, a dominar a sua impulsividade, a fazer do seu próprio eu voluntário prisioneiro do Cristo. Quer dizer, ele dominava a ele mesmo. Então, aí, novamente, existe uma simetria com Lutero. Hermínio de Miranda que coloca isso. Que Lutero, cercado de dúvidas, de remorso, de temores, de visões, Lutero tinha visões de processo obsessivo muito grandes, né? De tentações, ele buscava na prece e na meditação o socorro que parecia inatingível. E ele pergunta, seriam os outros como ele? Mais tarde, ele diz assim, se Paulo vivesse hoje, como eu gostaria de saber dele mesmo, que gênero de tentações ele experimentou. Foram muito parecidas, muito parecidas. O Lutero se calcava muito nas epístolas de Paulo, na vida de Paulo, muito. Pode passar. Porém, essas lutas todas que o Paulo passou nessas instruções apostólicas, não representa uma sombra, olha só, sequer dos martírios que o aguardavam em Antioquia, pois iria defrontar-se com uma perigosa ideologia dentro dos arraiais, dentro da própria igreja. Aí, corria o ano de 48, e ele foi para Antioquia. Foram recebidos com júbilo,
pelos cristãos antioquenhos e seus pastores. A divergência de ideias se resumia sobre um problema vital. Devem os gentios, essa era a questão X. Devem os gentios, para se tornarem cristãos perfeitos, abraçar primeiro o judaísmo, ou podem passar diretamente do paganismo ao cristianismo, mediante a fé em Jesus e a recepção do batismo? Esse questionamento é que deu muita confusão depois. Então, para ele, não tinha dúvida nenhuma. Para ser genuíno discípulo do Cristo, bastava ter fé nele. E aí, eu queria acrescentar que a organização da igreja, das comunidades, era invejável. Elas tinham hierarquia, mas olha só, a hierarquia era assentada sob que bases? Base dos valores espirituais demonstrados pelos fiéis. Essa era a hierarquia. Os membros mais antigos, ou os mais ativos, ou os depositários das recomendações do apóstolo, eles tinham precedência. Não era qualquer coisa, qualquer um, não. O próprio Paulo, que fazia costumeiramente sentir a sua autoridade com um ascendente que chega a impressionar a atuação dele, ele era o primeiro a repelir tudo que lembrasse uma chefia, insistindo em ser apenas um cooperador de Jesus, de Deus. Então, vejam, e havia uma hierarquia, sim, mas uma hierarquia com base nos valores espirituais de cada um deles. Então, nada havia que se assemelhasse a uma hierarquia oficial, né? Ou uma organização burocrática ou administrativa. Não. Presbíteros, diáconos ou episcopos são distinguidos pela capacidade de servir e por seus dons espirituais, que são os carismas. Então, olha só, será que hoje todas essas instituições cristãs, elas se baseiam nisso? Eu vejo algumas com os homens impondo-se porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e não pelos seus valores espirituais. E lá, naquela época, não era assim. Então, eu coloquei uma frase interessante também. São os que se fazem servo de todos. Né? Não era uma hierarquia oficial, são os servos. Alguns decênios depois, esta situação estará tristemente alterada. E a igualdade existente até então entre os crentes, todos os irmãos, essa igualdade será rompida, olha só, pelo aparecimento do conceito de clero, em oposição ao laicato, situação já identificada em meado do segundo século. Então, isso aí foi tudo manipulação dos homens. Olha só, daí veio essa modificação toda na igreja. Pode passar, Paulo. Agora, Paulo, eu passei Paula. Paulo, embora era filho de judeu, né? E era fanático, zelador da lei mosaica, ele foi educado na diáspora, né? naquele momento, em pleno ambiente heleno-romano. O seu espírito era perspicaz e ele apanhava de relance as linhas mestras do cristianismo. Era uma alma já essencialmente mundial, extratemporal e supranacional. Vocês não acham? Mundial, extratemporal e supranacional, totalmente fora do seu tempo, né? Bom, mas o mesmo não acontecia com seus colegas da Palestina. Judeus de sangue, de espírito, de sentimento e educação, ele não se conseguia emancipar daquela ideia milenar de uma religião nacional, considerando a lei mosaica como indispensável, como um curso preliminar para um cristianismo perfeito. Eles não tinham essa visão do Paulo. Mas gentio
que do paganismo passasse diretamente para o cristianismo, não era considerado um cristão integral. Olha só, não participava da plenitude da nova aliança. Era necessário, diziam os judaizantes, né, que os neófitos vindo do gentilismo professassem. Aí a briga outra vez, ó, a lei de Moisés, que recebessem a circuncisão, que observassem o sábado, que não trabalhavam, as luas novas, as numerosas abluções, ilustrações rituais e acompanhassem as cerimônias e tradições paternas, que no intrincável cipoal enredava a religião de Israel. Então, eles queriam que eles passassem para ser cristão, que fizessem tudo isso. Então, era através do judaísmo. Aí, Ângela, ah, é porque os gentios e os pagãos é sinônimo, né? Eles acreditavam em vários deuses, né? E o judeu, ele acreditava num Deus só, né? Então mas ele ele achava, tinha os símbolos deles, tinham vários símbolos. tinha os símbolos, eles eram politeístas, né? Sim. E o judeu não, né? Então, talvez fosse por isso que eles não aceitavam bem se eles não passassem, eles não abandonassem essa crença aí do politeísmo deles, né? É Não, uma eles coisa que me queriam, ocorreu Marco, aqui. que eles se tornassem judeus primeiro, Isso. para poder passar para o cristianismo. Mas Aham, eles tinham, eles estavam arraigados naquela lei mosaica. Eles não conseguiam sair daquilo. E com as certeza. exigências deram problemas depois, inclusive para Pedro. Foi Pedro que botou ordem na casa, vamos dizer assim. Então, era tão grande e caótico esse acervo de formalidades aí, que, como diz Paulo, a alma da religião agonizava sob o peso de tantas cerimônias engendradas no decorrer dos séculos. Então, Paulo ouvia tudo isso com terror. Por quê? Se os homens adultos tivessem que sujeitar-se à cerimônia da circuncisão, não, ele achava que isso ia equivaler à degradação do evangelho, a uma religião nacional, a um culto racional, né? Então, não seria levantar barreiras dentro da própria igreja, estabelecer diferença entre semicristão e plenicristão, entre puros e impuros? E ele estava aflito com isso aí, né? Isso aí vai dar confusão depois. Vamos lá. Então, vai em Jerusalém. Jerusalém, no templo... Não, Marco, tem um outro antes. Jerusalém no tempo de Jesus. Vamos lá. E o que estava acontecendo em Jerusalém? Tomba sob a espada de Herodes Agripa a cabeça de Tiago Maior, que era irmão de João Evangelista. Prendem Simão Pedro, lançando-o ao cárcere. Porém, ele sai da prisão sob uma intervenção divina. As portas se abriram e ele saiu. Os missionários de Antioquia encontram o apóstolo Tiago Menor, parente de Jesus, espírito tolerante e conciliador. Esse Tiago Menor também depois é colocado numa situação difícil com Paulo. Pode ir adiante. Bom, então, eu queria colocar isso para vocês entenderem mais. Em Jerusalém, nós temos 3 classes de homem: os apóstolos, o conselho dos anciãos ou presbíteros, que eram os mais antigos, os irmãos e cristãos em geral. Então, entre os apóstolos sobressaíam 3, que eram as colunas da religião: Pedro, Tiago e João, os 3. E aí, o que aconteceu? Paulo estava resolvido a lutar pela liberdade do evangelho e dar essa liberdade, um alento a todos eles. Então, vou entremear isso aí, vou falar um pouquinho do Lutero.
O Lutero começa, na vida dele, a se identificar com o pensamento do Paulo. E essa identificação é que sustentou a base de todo o vasto programa de Lutero. Ele comentava os salmos com o pensamento de Paulo, levando todos ao Cristo. Mas a surpresa de Lutero foi muito grande quando ele verificou que a teologia do amor, que estava tanto nos inúmeros comentaristas dos séculos passados, ou seja, no Evangelho e nas Epístolas de Paulo, ele não encontrou isso na igreja. Ele reencontrou essa união de duas atividades, cujo segredo parecia perdido desde Paulo. Por quê? O tema predileto do Lutero era o retorno às origens do cristianismo primitivo, para desenterrar o pensamento do Cristo. Ele via que o pensamento de Jesus estava soterrado em séculos de especulação e distorção. Lutero era por volta de 1400. Então, ele exigia no ensino, que ele era professor, né? E na tradição da igreja, um retorno às atividades da fé, ao berço do cristianismo. E ele começou a bater de frente com os maiorais daquela época. Tá? Aí, voltando aqui. Nessa época aqui de Jerusalém, reinava o imperador Cláudio. E durante o seu reinado aconteceu uma grande fome em diversas nações ocupadas pelos romanos, principalmente em Roma e na Grécia, nos anos 46, 47. E aí Saulo e Barnabé fizeram campanha em Antioquia, nas outras cidades, arrecadaram dinheiros e alimentos para ajudar, como a gente aqui faz, né? Ajudar aqueles que moravam na Judéia. Então, eles ficavam encarregados de levar as ofertas, né? Para essas comunidades. E aí, Pedro concentrou o seu trabalho na evangelização. Olha só, Pedro concentrou o trabalho dele evangelizando os judeus. E Paulo dedicou-se à evangelização dos pagãos. Pedro aos judeus, Paulo aos pagãos. Pode passar. Bem, aí aquele Tiago menor. O Tiago maior foi morto, né, em Jerusalém. E Tiago menor, que era chamado irmão de Jesus. Naquela época, todos os que viviam próximos eram chamados de irmão. Então, ele vivia em Jerusalém e todos achavam ele um homem de uma piedade muito grande, um homem muito bom, né? E que conservava o espírito do evangelho, né? Chamavam de irmão de Jesus, mas Jesus não tinha um irmão, não era irmão de sangue, não, tá? Então, o que aconteceu? Entre isso aí, chegaram em Jerusalém cristãos palestinenses que viviam em torno da figura de Tiago. Na época, é isso que eu falei, chamavam de irmãos os que viviam próximos, né? Eles foram recebidos com grande reverência, tanto mais por detrás dos emissários se erguia uma sombra sagrada de um dos maiores vultos da igreja primitiva. Entretanto, esses cristãos, apesar da fraternidade e da harmonia, eles estavam ligados aos séculos dos patriarcas e profetas da lei antiga. Eles se recusaram, olha só, a sentar-se à mesa sem primeiro proceder a uma série de abluções ritualísticas. Nem aceitavam convite ao jantar de um incircunciso. Nem tomavam na boca um pedaço de carne de porco ou de qualquer animal sufocado. Esses irmãos palestinenses declararam: se não vos fizerdes circuncisar, não vos podereis salvar. Aí rompeu a tempestade. Estava o cristianismo a pique de ser reduzido a uma seita palestinense, e perder o caráter de religião mundial. Essas divergências atingiam as raízes divinas do Evangelho, porque, em última análise, se reduzia a questão a essa alternativa:
É pela lei mosaica ou pela graça de Jesus Cristo que o homem alcança a salvação? Olha só já a confusão formada aí. Então, Paulo entra aí para amenizar. Aí ele diz: varões, irmãos, bem sabeis que já há algum tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Essa citação está no Atos dos Apóstolos. Aliás, o Atos dos Apóstolos, ele é colocado que quem escreveu foi Lucas, o médico, Lucas. Bom, pode passar. E assim ele concluiu suas palavras, colocando-se na mesma situação dos gentios, dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aí a Assembleia se calou para ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam grandes sinais e prodígios dos milagres todos que tinham acontecido. Bom, isso solucionado esse Concílio de Jerusalém, que foi chamado Concílio de Jerusalém, em diversos pontos controversos entre a lei de Moisés e o Evangelho. Mas uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Agora, eu só quero acrescentar a vocês que foi nesse concílio que a igreja, chamava igreja, mas eram assembleias, reunidas, se manifestou oficialmente a respeito de Paulo. Foi nesse momento que ele foi reconhecido pela dimensão do trabalho dele. E definindo se ele deveria, que ele se deveria dedicar à evangelização dos gentios, dos pagãos, recebendo por isso o título de apóstolo dos gentios. Foi nesse concílio que o Barnabé passa a segundo plano e Paulo se destaca mais. E aí, a Yara está perguntando: mas se Jesus atuava aos sábados, ia contra o status quo. Por que esta dúvida de ter que ser judeu? Pois é, Jesus acabava com aquilo, né? Aos sábados, não é? Era uma exigência. Eles são... Olha, eu sou uma apreciadora do povo judeu. Eu, na minha vida toda de Rio de Janeiro, eu lidei com muitos judeus. E eu tiro o chapéu, porque eu acho que é um povo muito inteligente, é um povo que se ampara, culto, embora ainda tenha essa coisa aí de não aceitar Jesus. Mas eu vi muitos casamentos entre católico e judeu, e eu também... Teve um judeu que queria casar comigo, aliás, 2 judeus queriam casar comigo. Então, a família toda é muito flexível quanto a isso. Então, depende, tem vários tipos de judeus, né? Depende. Então, vamos lá. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei no livro do Rui Kremer, Paulo, um homem em Cristo, uma análise muito boa. Toda a sistemática do trabalho de Paulo. Vamos interromper o percurso dele aí. O que acontecia em tudo que era lugar que ele ia? Primeiro, ele se instalava na cidade, procurava uma ocupação, porque ele fazia tear para se manter, tapete. Ele aguarda o primeiro sábado para ir à sinagoga para falar, aquela sinagoga dali do local. Depois, segundo passo, na sinagoga, como de costume, a palavra era facultada aos visitantes, que tinham condições de falar. E Paulo tinha uma facilidade muito grande, e, sobretudo, porque ele se apresentava como escriba ou doutor da lei. O terceiro passo, depois disso, que era o discurso dele, visava mostrar que em Cristo Jesus estavam se realizando as promessas messiânicas. Então, com isso, ele agradava alguns judeus puros
e a um menor número de prosélitos e tementes a Deus. Mas o que acontecia? Desencadeava reações entre aqueles mais rigorosos. Pode passar. Depois, qual era? O segundo passo dele. Seu acesso, depois dessa confusão, seu acesso era impedido, ou logo no primeiro sábado, ou no sábado subsequente, sobretudo se a sua pregação redundava em conversões. O outro passo, acontecia que os judeus iniciavam uma campanha de difamação, né? Enquanto ele se dirigia aos gentios, em praça pública, nos bazares, nos locais que ofereciam a ele. Depois, o outro passo, isso é passo a passo. Muitos, geralmente, eram os conversos, do que resultava a fundação de uma eclésia, uma assembleia, igreja, assembleia. No outro passo, os judeus, sobretudo se eles tinham influência na administração municipal, que era comum, exigiam medidas de exceção contra os missionários, aqueles arraigados. Acusavam eles de revolucionários, feiticeiros, perturbadores da ordem, né? E eram sustentados por pagãos descontentes. O que acontecia? As reações se faziam fortes. E os apóstolos eram expulsos da cidade ou aprisionados, ou sofriam as tais 40 menos uma bastonadas dos judeus, onde a flagelação, né, ou uma agressão do povo acontecia, né? Na passada seguinte, nesse quadro, eles iam para outra cidade, né? E lhes oferecesse condição de trabalho para que eles pudessem falar sobre Jesus. Isso aí, geralmente, era nessa sequencial que acontecia a cada cidade. Olha só, já sabia disso tudo aí, né? Pode passar. Sabe por quê? Eu já falei a vocês sobre essas 40 chicotadas, menos uma. Eles diziam que era menos uma porque a 40ª, né? Se tivesse mais uma, era um desrespeito ao cidadão. Então, ficava no 39 bastonados. Olha que coisa incrível. Não acreditável. Bom, aí o Espírito de Deus manifestava visivelmente sua presença agindo através dos apóstolos, realizando curas e milagres inúmeros. E as conversões aconteciam numa quantidade muito grande. E quem era convertido ficava junto deles. Aí chega um momento de Paulo, que iria ir à Grécia. Ele tinha um grande sonho de ir à Grécia. Isso depois de 20 anos de sua conversão. 20 anos ele trabalhando nisso aí. Então, ele chega na Grécia. Só que quando ele chega na Grécia, ele tem uma sensação muito grande, ele tem uma emoção muito grande ali. Naturalmente, ele já tinha vivido na Grécia. Devia ter sido um dos filósofos, né? Aí Paulo entrou sozinho, com estranhas emoções nele, e esse episódio gerou lições muito grandes para ele, mas sofrimento também, né? E em Atenas, o povo tinha um orgulho muito grande, e a vaidade bloqueava as mentes, né? Principalmente, tinham muitos sofistas lá. Então, era difícil a luz do evangelho penetrar. Quando ele começa a pregar em praça pública, né, com aquela coragem que era a sua marca, ele encontrou, como diz Emmanuel, um penoso insucesso. Seria o filósofo de um novo Deus? Perguntaram alguns. Ou um pobre louco? Perguntavam outros, né? Então, ele insistiu por uma semana sem resultado algum. Depois de tanto insistir, ele foi levado ao Areópago, que é onde se reunia a inteligência da época. E receberam Paulo com muita curiosidade, mas ele não conseguiu sair bem ali. Pode passar. Alguns riram dele, né, com tolerância, outros ouviram de bom grado, mas quando ele começa a falar de coisas fantásticas para eles, aí ficou complicado.
Então, Paulo, um viajor estranho, asiata, de aspecto exausto e vestes empoeiradas, despertou a curiosidade dos pretensos intelectuais, né? E quando viram que ele apregoava um novo casal de deuses, olha só, o novo casal, Jesus e Anástase. O que era Anástase? O que era Anástase? Era a ressurreição. Eles escutaram com interesse maior. Falava Paulo de Jesus e da ressurreição, que ressurreição em grego é anástase. Daí o equívoco dos atenienses. Eles achavam que era uma outra entidade, um outro Deus. Bom, se na Grécia, porque na Grécia cada virtude, cada vício tinha uma divindade particular, peculiar, masculina ou feminina. Então eles acharam que era Jesus homem e Anástase era uma mulher, uma deusa. E assim o auditório escutou a palavra dele, né? E aí eles não tomaram ele a sério. E, na sua providencial espiritualidade, o alcunharam de supermólogos, quer dizer, semeador de palavras, palrador, cata-sementes ou papa-grãos. É porque certas aves, compararam ele a certas aves que catavam os grãozinhos esparsos nos campos, nas estradas. E aí? Então, o que aconteceu? Ele se afigurava, né, aos pretensos filósofos de Atenas o sistema religioso esboçado pelo desconhecido viajor. Quer dizer, um pouco de filosofia, um pouco de teologia, um nadinha de ética, todos eles eram assim, em Atenas. Uma ligeira verniz de estética, numa palavra, um mosaico de ideias, ou menos disparatadas. Bom, aí é a primeira impressão que a filosofia da Grécia teve do cristianismo, foi essa. Uma mescla ética de ideologias, uma amálgama heterogênea de elementos desencontrados. Foi isso, porque lá era assim. E tinha muitos também sofistas, né? Então, depois de muitas exposições filosóficas de Paulo no Aerópago, ele lançou rapidamente, no meio do auditório, 4 pensamentos. Ele não conseguiu terminar. Primeiro, ele taxa de ignorantes aos que não conhecem e servem a Deus. Ele exige sincera conversão do erro para a verdade, do vício para a virtude. Ele fala do juízo final. E ele menciona a ressurreição dentre os mortos. Bem, pode passar. Aí começou o descontentamento. Quando ele acusou de obscurantismo o período pagão dos povos, inclusive a Grécia, com toda a luz que tinha de ciência, todo mundo tinha que estudar em Atenas, ele começou a ouvir os murmúrios de descontentamento. Quando ele exigiu conversão, alguns deles se levantaram e saíram. Quando ele falou sobre o juízo universal a que teriam de comparecer todos os homens para prestar conta, rompeu o auditório numa franca risada. Os que tinham alcunhado a Paulo de cata-sementes e comediante apelaram para a sua intuição psicológica, graças à qual tinha adivinhado desde o princípio, no adventício, um pobre palhaço e rotineiro narrador de fábulas pueris. Olha só. Depois disso, nada mais se entendeu, porque a confusão foi enorme. E o vozerio tomou conta do Aerópago. Aí o presidente da Assembleia, ele ficou sem graça, disse para Paulo: parabéns, muito interessante, né? Vamos te ouvir de outra vez, né? Como quem diz assim, chega, basta, né? Mas está claro que não desejava ouvir ele outra vez. Paulo não deixou de perceber a ironia dessas palavras. Mais que uma descompostura, dói um sarcasmo velado com um requinte de amabilidade. Imagina o que tocou nele.
Aí ele desceu, sem ter proferido sequer o nome de Jesus. E sem ter lançado no espaço lá de Atenas o nome adorável que lhe ardia na alma e que valia toda a filosofia, mais do que qualquer filosofia da Grécia, né, do mundo inteiro. Então, ali estava provado que o homem escravizado pelo gozo material e pelo eles tinham um orgulho intelectual, ele não compreendia Cristo. Para compreendê-lo é necessário ter sofrido muito e ser humilde, com certeza. Aí, o que aconteceu? Paulo chorou amargamente. Chorou amargamente o insucesso da sua pregação, pois ele não conseguiu botar uma semente naquele solo. Então, ele diz que a distância lhe pareceu tão promissor e fecundo, né? E ele dizia que ele não chorava pelo fracasso dele, mas pela dureza daquele terreno áspero, onde a palavra de Jesus nem chegara a ser ouvida com seriedade. Então, Paulo estava só. Pode passar. Entretanto, mais do que solidão, atormentava ele a solicitude interior. Se para um israelita monoteísta era dolorosa a visão de um politeísmo idólatra, para um discípulo do Cristo era insuportável a ideia de pseudos deuses sem a noção do único Deus verdadeiro. E nessa disposição ele escreveu aos Tessalonicenses essa frase tão lacônica quanto significativa: estou só. Ele se sentiu só no meio daquilo tudo. O homem grego, homem dos sentidos e do sentimento, sempre adorou a elegância das linhas, né? As deusas eram a beleza, né, dos deuses, eram contemplados, a formosura do corpo, o ritmo das palavras, a estética do pensamento e a harmonia da vida. Mas não tinha Deus nem alma nesses conceitos. Era tudo materialista. Atenas, embora decadente, nesse tempo, ainda era a metrópole intelectual do mundo, porque nenhum romano não se tinha em conta se não tivesse cursado estudos em Atenas. Mas os orgulhosos filósofos da época não quiseram saber nada sobre o Cristo. Então, mesmo sem sucesso em terras gregas, ele ainda conseguiu algumas conversões e fundou um núcleo em Corinto. Conseguiu, depois disso tudo, né? E o que ele pediu? Ele escreveu a Timóteo e pediu que viesse de Tessalônica a Atenas, né? Mas ele estava muito machucado por isso. Então, ele vai a Corinto. Emmanuel até coloca, né, que o medianismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas, a mediunidade. Porque aquela igreja lá de início, ela era sustentada por quê? Pela mediunidade, pela manifestação mediúnica. Mais tarde, foi afastado de Coríntios pelos seus afazeres. Foi informado de que a invigilância dos companheiros punha em perigo a ordem dos trabalhos mediúnicos. Olha só, Paulo já lhes escrevia uma página imortal por excelência, se é possível dizer isso dos textos que são imortais, no capítulo 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios, do livro dos médiuns. Então, ele fala sobre a mediunidade, que aí já estava sendo, em Corinto, já estava fugindo, já estava querendo o homem comandar. Pode passar. Bem, então, ao mesmo tempo, tem essa epístola aqui, que eu estava falando a vocês, essa epístola aos Coríntios, ele sob uma inspiração superior, que ele ouvia de Jesus.
ele descreve nessa epístola as formas de mediunidade, regulamentando o exercício de cada tipo de mediunidade. Depois vocês podem acessar essa primeira epístola aí, né? E, ao mesmo tempo, numa página inigualável, também aos Coríntios, ele exortou seus discípulos: aspirai aos carismas superiores, e ainda vou mostrar-vos um caminho mais excelente. Segue-se o belíssimo poema sobre a força invencível do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. E mais ainda, o amor nunca falha. Isso está em Coríntios. E ele termina: em suma, subsistem a fé, a esperança e o amor. Os três, mas o maior de todos é o amor. Quem é que podia dizer isso melhor? Agora, eu tenho uma dúvida. Nisso aí, muito vejo falando que o maior de todos era a caridade. Eu não sei essa controvérsia aí, mas isso já está na epístola aos Coríntios. Então, a clarividência desses médiuns é tida pela turba dos medíocres como loucura. E ainda hoje, quantos centros espíritas não aceitam a expressão mediúnica livre? Nós sabemos disso muito bem, não é? Então, Humberto Rode diz: a clarividência dos heróis da humanidade é tida pela turba dos medíocres como loucura ou presunção. A rotina crucifica o gênio. Tão puro é o idealismo dos grandes que os menos puros não lhes perdoam jamais essa superioridade e sentem como uma ofensa pessoal toda e qualquer excelência alheia. E hoje não vemos isso em muita gente, com ciúme, com inveja? Então, era estranha a ideologia dos gentios, né? Por exemplo, a Vênus de Corinto era simbolizada pela efígie da Hierodule Mor Laís, representada por uma leoa devorar a sua vítima presa entre as garras. E essas sacerdotisas, olha só como é totalmente diferente da luxúria cultural, elas gozavam em Corinto das mesmas honras que em Roma se tributavam às vestais. Por quê? Porque toda parte, tanto no templo como no teatro, na praça, no fórum, elas tinham os primeiros lugares. Eram pessoas sagradas. Por quê? Sacrificavam à deusa o tesouro da sua dignidade feminina. Olha que coisa impressionante isso. Que coisa baixa. Então, olha só, eu vou colocar vocês aqui. Paulo sabia que Corinto era uma metrópole de luxúria, e era. E que o vício era constante ali. Mas ele não desanimou. Ele considerava menos hostil ao evangelho, olha só, ele dizia o demônio da carne, do que o Lúcifer da inteligência. O escravo dos sentidos, ao menos, tem a consciência da sua miséria moral e reconhece, por isso, a necessidade de um redentor. Ao passo que o idólatra da inteligência, nós vemos isso muito hoje, vive repleto do seu próprio ego, que não admite Salvador, que não venha de dentro da sua própria cabeça. Isso é verdade, né? Então, quem se opôs à Boa Nova ali não foram os publicanos e pecadores, não. Não foram os Levi, Isaqueu, Madalena, Samaritana, não. Sabe quem foram? Os Anás e Caifás, fariseus e saduceus, sacerdotes e escribas e doutores da lei. Esses que se opuseram. Pode passar. Mas ele conquistou alguns membros de Corinto, sendo um deles
o próprio chefe da sinagoga israelita, que manifestou o desejo de aderir à Igreja do Nazareno e foi batizado com toda a família. Ainda temos tempo? Vamos acabar só esse pedacinho? Então, o que aconteceu? Ele conquistou um crescimento quantitativo e qualitativo. Então, a Igreja de Corinto agora passava a exercer influência que ultrapassava as suas fronteiras. E o Paulo ele tinha uma preocupação quase doentia com as suas igrejas, tinha ciúme das igrejas e ficava nervoso que ele não conseguia atingir e atender a todos, né? Isso pesava nele, né? Porque ele era consciente dos seus deveres. Então, numa noite, quando a casa que abrigava a comunidade estava vazia, num silêncio noturno, ele, em lágrimas, roga a Jesus que não o desamparasse no atendimento das suas obrigações e tarefas. Ao fim da comovente prece, ele viu-se envolvido por transcendente luz, tendo a íntima intuição da visita do Senhor. Bom, paramos aqui? Como é que está aí o tempo? Marco, como é que está? Está dando 8h30 agora. Se Alguém quer quiser perguntar alguma coisa? falar um pouquinho mais, né? O sofista, ele era uma sabedoria irreal, né? Era uma coisa superficial, né? Como você fala, um verniz, né? Eram muitos, muitos sofistas. Bem, Então, então o que ele viu Jesus? Pode passar mais um. E Jesus recomendou a ele 3 pontos: não temer, não calar e prosseguir divulgando a verdade. Segundo, não se atormentar com as necessidades do serviço. Na impossibilidade de estar em todos os lugares, a solução seria chegar a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito, pela mediunidade. Terceiro, o problema seria resolvido por intermédio das cartas aos irmãos em seu nome e sob assistência direta de quem? De Estevão. Quem orientava ele era Estevão. E assim foi que começou esse movimento das epístolas, né? Com as cartas aos Tessalonicenses, né? E as epístolas se tornaram a forma de literatura cristã primitiva, no tempo em que o cristianismo realmente não tinha textos escritos, porque aqueles que viram as passagens de Jesus, cada um tinha os seus caderninhos, e cada um escrevia aquilo que estava vendo. Isso tudo depois foi compilado no Evangelho. Então, essa forma era admirável, né? Mas ainda era difícil, né? Porque Paulo deve ter escrito um número de cartas muito superior àquela que nós temos atualmente. E, na realidade, Paulo não escrevia, ele ditava as suas cartas. E surgiram também cartas falsas, atribuídas a ele. Então, no final, ele começou a botar linhas do próprio punho dele, assinando, né? Agora, desde aquela época já tinha, olha só, falsificação, pretensões, né? Que coisa. E nós podemos mais um pouquinho, Marcos. já tinha os fake news, né? Fake news, aqueles que queriam ludibriar tudo. Bom, O negócio aí... era fazer confusão, né? Fazer confusão. Bom, a Yara fala o seguinte: no Evangelho, segundo o Espírito, está a caridade a maior entre as 3 virtudes. E acho que foi o próprio Carroá que falou quando perguntei por que estava amor e depois caridade. E ele disse: caridade é amor em ação. Exatamente. Então, eu acho que realmente é o amor, acima de tudo, né? Que engloba, é isso mesmo, Yara, obrigada, que engloba a caridade. Aí Emmanuel coloca:
Igreja possuía o seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos menos favorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar sobre o que recebiam do céu por meio do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Gente, eu quero acrescentar aqui uma coisa interessante. Essa troca de correspondência de Paulo com as comunidades, ela ficou concentrada na década de 50 depois de Cristo. E ele precisava acompanhar enquanto ele lançava os fundamentos de outra igreja, de outra assembleia, de outra cidade. Esse acompanhamento era imprescindível, porque as igrejas poderiam começar a adotar procedimentos próprios ou ter entendimentos divergentes. Essa era a preocupação de Paulo. Então, ele estabeleceu a prática de todos se reunirem em torno de uma mesa, olha só, para uma refeição em comum. Mas, com o tempo, esse combinado foi sendo desvirtuado. Os ricos chegavam cedo, comiam tudo e iam embora, deixando quase nada para os pobres e escravos que apareciam mais tarde. E aí ele ficou sabendo disso. Nossa Senhora. E dá um puxão de orelha neles. Aí, olha aqueles que se acham os tais, né? Querendo primeiro se alimentar de tudo, não é? E aí ele diz, na carta aos Coríntios, ele diz: quando vocês se reúnem, o que fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um de vocês se apressa em comer sua própria ceia. E assim, enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Vocês não têm em suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que lhes direi eu? Devo elogiá-los? Neste caso, não os elogio. E era firme. E aí, dá mais um pouco ou não? Ou paramos aqui? Mais um pouquinho só? Gente, então, olha só. Aí, eu coloquei a vocês a Torre de Tessalônica, daquela época. Pode mais um. E as epístolas aos Tessalonicenses, né? Escrita por ele em Corinto, e nessa cidade também, ele foi também, é o pioneiro, esse texto aí é o pioneiro do Novo Testamento dele. E aí, em Tessalônica, ele fundou um outro grupo que sofreu também perseguições, pois havia o predomínio de pagãos recém-liberados dos cultos a ídolos. Então, ele ficou aí umas 3 semanas e nem conseguiram consolidar o grupo que estava interessado na mensagem e precisaram fugir. E aí Timóteo, retornando a Tessalônica, faz a Paulo um relato sobre o ambiente adverso aos novos grupos. Então, ele redigiu uma outra epístola que tem o bem como referencial e enviou ao povo de Tessalônica. Aí Emmanuel comenta esse versículo aí da primeira epístola dele, de Tessalônica. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável
permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Isso aí está no Epístola de Paulo à Luz do Espiritismo, do nosso irmão Antônio Perry. Com essa epístola, inaugura-se na Bíblia um novo gênero literário, instrução religiosa por meio de cartas, né? E pode ir, Marco. Depois de encaminhar essa epístola aos Tessalonicenses, o Paulo permaneceu ainda algum tempo em Corinto. E aí ele ficou com vontade de escrever, 52 depois de Cristo, uma segunda epístola, dirigindo aos irmãos de Tessalônica, né? E nessa epístola, onde é que eu estou? Ele roga aos irmãos de Tessalônica concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Por quê? Através da palavra de Paulo, percebe-lhes que a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Olha, a influência é tão grande, tão grande. Isso eu senti quando estive presente conversando com o Perry, num dos congressos. Eu senti a influência muito grande, eu senti a dificuldade até dele mesmo, de dar vazão até à mediunidade dele, de dar vazão à minha mediunidade. Eu senti nele, em relação a mim, essa dificuldade, e ele também. Então, vocês veem que dentro de todo o agrupamento espírita existe um cerceamento, porque, como diz Emmanuel, diz que existe uma falta de percepção e uma obliteração de ideias, né? Eu concordo com isso. Então, aí a gente vê isso, né? Mais uma, Marco, a última. E nessa epístola, o apóstolo afirma que antes da parúzia é o retorno, né? O reaparecimento do Senhor no fim do mundo. Chamava de parúzia. Antes da parúzia do Cristo glorioso, olha só que coisa impressionante, deve vir, vamos botar isso no dia de hoje, deve vir o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário que se arvora num ser superior a tudo quanto se chama Deus ou divino, chegando a sentar-se no templo de Deus ou divino e querendo passar por Deus. Nós vemos isso em algum lugar? Vamos observar, né? E aí o Roden diz, vemos com isto a eterna e sempre renovada tentativa do poder temporal em assambarcar o poder espiritual. As tendências absorventes do Estado totalitário, o incessante tentame, ora aberto, ora traiçoeiro, dos poderosos do mundo no sentido de fazerem da religião um pedestal, escada, trampolim para as suas ambições pessoais e interesses políticos. Olha, isso não sou eu que estou dizendo, isso está Hubert Roden, se vocês quiserem. E diz mais, Deus permite essa guerra, porque deu às criaturas conscientes o dom do livre-arbítrio. Tolera-a porque é assaz poderoso e sábio, para fazer reverter para a ordem cósmica as peripécias e o desfecho final desse conflito multimilenar. Olha só, multimilenar.
que nós estamos vendo hoje? Isso aqui, essa frase está perfeita para o dia de hoje. E isso já vem desde aquela época, não é? É impressionante, né? Será que nós crescemos? Estamos vendo o conflito multimilenar. Estamos É isso vendo, aí. nós estamos vendo isso. Exatamente. Perfeito isso aí. Então, será que nós crescemos? Será que nós angariamos até hoje? Nós vemos expoentes aí, gente do poder, nisso tudo aí. É fantástico. Ao mesmo tempo é triste. Então, é por isso que eu dei muita ênfase a essa atuação do Paulo, logicamente nós temos que dar, porque foi esse o grande desbravador, né? Vamos parar aí, Márcio. Alguém quer dar mais outra opinião? Vamos parar aí. Já faltam 15 para as Porque é 9. muita coisa, né? É muita Se o Cirilo quer vivência. falar alguma coisa, Rafael, dá o microfone aí para ele, por favor. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo. Olha só, eu sempre tento ver as coisas com um pouquinho de otimismo. A gente anda só devagar, mas eu acho que a gente progrediu um pouquinho. Com certeza. Andar um pouquinho para frente, a gente sempre anda. Tem uma música do Lulu Santos, um verso da música dele, que a gente avança, como é que é? Pô, esqueci como é que é o verso. A gente anda a passo de formiga e de má vontade, mas a gente anda. Tá, então a gente tem que manter um Eu certo acho que nem a otimismo. gente anda. Cirilo, eu acho que nós somos empurrados. Bom, não importa, não importa. Mas vamos, né? Mas que a gente avança. Vamos. É diferente hoje daquela época. É. Porque a evolução ela se faz com uma espiral, né? A ponta da espiral, a gente tem as partes baixas e as partes altas da espiral, mas ela está sempre, a ponta da espiral está sempre um pouquinho à frente da volta anterior. Isso. Então, a gente avança devagar, mas avança. Há um crescimento, né? Em Há um crescimento. percentuais. A Eu vida hoje, acredito. a vida hoje é diferente. A gente tem ainda muita violência, a gente tem um predomínio da maldade, mas é num outro nível, é num nível um pouquinho acima. Eu acho que é da nossa natureza fazer dessa forma. É devagar porque é muito difícil. Eu acho também que as armas hoje são outras. A arma é a palavra, a arma é a mídia, né? Eu acho que é diferente. Lá naquela época era uma brutalidade muito grande. Com certeza. Né? As armas hoje são outras, mas você acaba com as pessoas mentindo, falseando, e é muito triste isso, né? É um declínio moral muito grande. Mas eu concordo, sim, nós andamos, com certeza. Damos pequenos passos, mas vamos para frente. Essa é a intenção, né? Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Paulinho? Hein, Paulinho? Conhecer essa vida do Paulo é muito interessante. E como ele vai sofrendo daqui para frente é uma coisa muito, muito intensa. Roberta, penso que a rigidez melhorou um pouco, mas a moral é a mesma. Pois é, a rigidez melhorou, mas a moral ainda não está constituída, né, numa moral reta, né, plena. Roberta, eu diria até que seria mais o caráter. Eu acho que o caráter é que é mais manipulado a cada momento. A moral, a pessoa se desmoralizada, mas ela falseia em caráter, né? Nós falseamos muito ainda, né? Basta pegar como é a direção de um carro para você ver quando alguém te ultrapassa, o que você faz? Te dá um tranco, quando uma moto te dá pega teu retrovisor e bate, vai, como é que você faz? É uma reação natural, né? Mas estamos indo, né? Estamos indo. A ajuda da espiritualidade que nos impulsiona, nós estamos indo. E lendo tudo isso, tanta coisa bonita que nos trazem, tantos ensinamentos, né? Nós estamos indo, graças a Deus.
Pois é, amigos, eu acho que é melhor parar aqui, porque fica cansativo também para vocês, porque eu quis colocar muita coisa, né? A E eu Érica, sugiro que vocês leiam os livros. a Érica está perguntando no chat quantas aulas ainda faltam nesse tema. Olha, umas 2, pelo menos. Pelo menos 2. Pelo menos. A não ser que vocês me digam, eu estou cansada, eu não quero mais ouvir isso. Aí vão perder, Imagina, vão perder. Pelo menos é muito interessante, gente. Eu chorei muito quando eu fiz isso aqui. Eu chorei muito quando eu vi que o Estevão estava sendo lapidado. Nossa, é muito triste, muito triste. Na última prisão de Paulo, que é um local horroroso. Então, a gente se transporta a essa época, né? E como disse o Cirilo, hoje nós temos conforto, né? Por mais que você tenha dor, por mais que você passe por necessidade, você tem a tua casa, você tem um colchão para dormir, você tem um alimento, você tem amigos, né? Quantos amigos nós temos hoje? Quantos amigos nos dão as mãos no momento certo? Então, ele foi atraiçoado. Todos nós somos. Quantas puxadas de tapete que eu já levei? Muitas, muitas. Mas isso faz parte. Eu acho que tudo isso faz parte para nós nos fortalecermos. ô O Ângela, fortalecimento é aí, por aí. Pronto, Marco. Daqui a 15 dias nós vamos colocar Paulo em Éfeso. Vamos falar sobre Apolo, o filósofo cristão. Se vocês quiserem ler, seria muito interessante. Depois vamos falar com Paulo, visitando Maria, mãe de Jesus. Também é muito interessante. Depois a prisão de Paulo em Roma. Impressionante. Marco, vamos encerrar? vamos encerrar. Você pode fazer a prece final? Eu posso sim, eu até sempre, antes de começar, eu peço sempre a espiritualidade amiga que me fortaleça, que coloque as palavras certas a serem enviadas a todos. Quero agradecer a esse apóstolo, a esse irmão, esse timorato trabalhador do Cristo, que nos trouxe nos trouxe toda essa visão de Jesus, dando sustentação às suas mensagens, sustentação a essa doutrina tão bonita e consoladora. Obrigada a esse irmão, obrigada a todos vocês que participam conosco desses momentos e que eu tenho certeza que estão entrosados nessa peregrinação de Paulo, porque foi uma luta do bem contra o mal. Como hoje nós precisamos ter algum percentual dessa persistência de Paulo para podermos vencer no bem, porque o mal ainda está nos acessando, as sombras estão tentando penetrar, mas nós temos que seguir firmes, exatamente como Paulo fez, não importando aquilo que venhamos a sofrer, mas andando sempre para frente, sem olhar para os lados, fazendo bem, praticando a caridade e exercendo esse sentimento mor universal que é o amor irmão. Assim, Jesus, obrigada pela oportunidade. Eu peço que nos ajude a prosseguir nesses trabalhos, a trazer a tua luz, a luz do teu evangelho de amor, de verdade e de caridade a todos os que estão viventes, em quaisquer que sejam os planos, para que consigamos nos escorar no teu evangelho e olhar essa imensa luz que emana de ti, a podermos ir em tua direção. Obrigada
a todos uma boa noite. Até a próxima live. Fiquem em paz. Boa noite. Obrigado, Ângela. Fica com Deus.